Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos abordar a segunda e última parte dos jatos Phantom com o comandante Francisco Neto. Ele vai abordar o escopo, na verdade, do nosso trabalho, que é o emprego dos F-4, né, na Força Aérea do Irã. A operação iraniana dos F-4 é importantíssima, pessoal, tá? Por quê? Os iranianos estavam entre os maiores operadores do F-4 fora dos Estados Unidos. Eles compraram mais de 200 unidades. Sendo que na guerra Irã-Iraque, esses aviões chegaram a atacar Bagdá e a operação iraniana de ataque contra a base iraquiana de H-3 no Iraque Ocidental foi uma das mais brilhantes da história da aviação militar. Eu ainda quero fazer um vídeo dedicado a essa operação. Então vamos ouvir o comandante Francisco Neto. E eu tenho certeza que vocês vão pedir a volta dele em diversos documentários aqui no canal Arte da Guerra. Acompanhe conosco. Comandante, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque muito se fala dos F-14 Tomcats do Irã, né? Mas o Irã ele também tem os Phantoms, eu acho que teve até antes dos Tomcats, e tem Phantoms em maior número, inclusive, do que os Tomcats. O senhor pode comentar como é que esses Phantoms, como é que esse F-4 foi parar no Irã, o que eles fizeram por lá, o senhor pode falar sobre eles? Esse é um assunto pouco abordado no Brasil. Exatamente. O que acontece? De novo, eu gosto muito de história, assim como vocês, eu vou voltar no tempo até 1953, quando houve um golpe militar. Derrubada do Mossadegh. Exatamente. E o Mossadegh foi removido do poder e foi colocado no lugar o Reza Pahlavi, o Shah Reza Pahlavi, tá? Que era uma família real lá e tal. E esse Reza Pahlavi, ele era pró-americano, porque esse foi o interesse, porque o Mossadegh, ele... Imagina, em 1953, tinha a Guerra da Coreia não estava concluída, como até hoje não está, e havia várias outras crises, o que a gente pode chamar de proxy wars, né, no mundo inteiro. E a última coisa que o Eisenhower ia querer era mais uma guerra ali onde é o posto de gasolina, né, que é aquela região ali, imagina vocês, riquíssima em petróleo. Então, o Mossadegh é removido, entra o Shah do Irã, completamente pró-Ocidente, americano. Vale dizer que ele era piloto de caça, ele se graduou nos Estados Unidos, tá? Ele voou lá, eu acho, inclusive, que ele voou o F-4 lá também, posteriormente. E então, ele entrou em 1953, e aí, se vocês olharem a linha do tempo do Phantom, vai chegar uma época em que ele já tinha uma fama como avião de combate, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele entra no Vietnã em 1965. Tá? Nesse meio tempo, a Inglaterra já estava comprando os Phantom dela. Tá? Depois, é até interessante essa história aí, porque ela precisava substituir os Hunters e os Canberra, que já estavam ficando antigos. O governo inglês cancelou aquele TSR-2, era um avião que lembra muito o Avro Arrow, mas ele sim. Era inglês. Foi cancelado e aí o Phantom foi para lá. Aí, nesse meio tempo, Israel, que é outra história de Phantom interessante também, compra. Isso tudo no período de 68 até 71. E isso o Shah do Irã encomenda os Phantoms para ele, o Irã. Né? Então, o que acontece? Por conta dessa proximidade do americano com o Irã naquela época, o Phantom, que era uma primeira linha naquela época, né, início dos anos 70, estava vindo já o Tomcat, estava vindo o Eagle, né, o A-10 estava aparecendo também, mas quem estava na linha de frente era o F-4.
Então, vamos dizer assim, o objeto de desejo para quem tinha muito dinheiro teria que ser, de uma certa forma, o F4, né? Porque ele, embora os números possam não parecer, isso é até um parênteses que eu vou dizer aqui, os números possam parecer assim, um tanto quanto, vamos dizer, discordando do que eu vou falar, mas, na verdade, o Phantom era um vetor, mas muito, muito poderoso, né? Muito foi o primeiro sistema capaz de agir militarmente por conta própria, ou seja, sem controle, sem o que eles chamam de GCI, né? Controle de solo, né? De solo. Então, isso que quer dizer o quê? O avião é capaz de decolar, através da operação lá do radar, do camarada lá atrás, ele identificar um determinado alvo, locar aquele alvo e atacar aquele alvo. O Phantom era capaz disso. Então, imagina, por exemplo, um esquadrão com 10, 12 Phantom, a capacidade ofensiva dele era muito grande. E aí, o Irã, nessa época, tinha muita preocupação com a União Soviética também, né? Sim. Aí o que acontece? O Irã faz fronteira no que é hoje o Azerbaijão. Exatamente. Né? Que na época era da União Soviética. Que na época era integrante da União Soviética, aquele colar ali de União Soviética, e até mesmo o interesse americano de controlar aquela região. Foi por isso que eles removeram o Mossadegh. Então, o Shah, ele comprou em torno de 270 aeronaves, divididas assim, o F-4D. O F-4D foi a primeira versão para a Força Aérea Americana, que ele era basicamente um bombardeiro, ele não era um interceptador, um caça puro, não, ele era bombardeiro mesmo, ele tinha o radar de controle de tiro muito aprimorado, né? E ele tinha também um sistema que eles chamavam de Combat Tree, árvore de combate, que era um pod para jamear as comunicações, jamear transmissão de radar e tudo mais. Então, eles compraram uma porção desses F-4D, uma porção de RF-4E, que era o de reconhecimento, nós vamos falar daqui um pouquinho, e o F-4E. Esse F-4E era, como eu falei, eu considero a melhor versão dos Phantom, porque eles tinham melhorado a capacidade dele de manobra, que era o que mais se reclamava do Phantom. Porque era uma aeronave de ele carregar de 20 toneladas, né, peso de 20 toneladas, e você não consegue manobrar um caminhão de 20 toneladas com facilidade, você vai penar um pouquinho. Então, eles fizeram, os engenheiros lá da McDonnell, fizeram algumas modificações, tá? E aí melhorou essa capacidade. O Shah comprou esses aviões também. Então, foi o seguinte, até eles começaram a chegar lá, 69 a 71 eles começaram a chegar, e as operações mais críticas dele eram com esses RF-4E, que eram os de reconhecimento, e eles fizeram várias e várias incursões para dentro da União Soviética, tá, na região ali, para fotografar, para fazer reconhecimento, tá? Mas principalmente para fazer penetrações e aferir o tempo de resposta. Os radares e a defesa aérea. Em que altura que eles pegavam, em quanto tempo eles chegavam ali. E teve um caso que um foi abatido lá. Ele não deu tempo dele correr, não. Foi abatido, tá? Só por falar, só para pegar esse gancho, o Phantom era uma aeronave muito veloz, né? Muito. É Mach 2, capacidade Mach 2, e por acaso foi muito oportuno você falar, porque o modelo RF, como era dedicado só para fotografia, ele não, exceto o outro tanque, ele não tinha nada pendurado embaixo das asas, então ele era o mais rápido mesmo. Possivelmente ele dava aí Mach 2,5, tá? Tem casos aí dos aviões saírem para essas missões
e quando voltava, eles tinham que ir para a cabine de pintura, porque a pintura voltava toda queimada, né? Para cada... acima, aerodinâmica de alta velocidade, diz que acima de 160 nós, você ganha 1 grau de temperatura na fuselagem da aeronave, né? Então, por exemplo, o Concorde, eles esquentaram, mesmo lá em cima, ele esquentava a beça. O Blackbird também, o SR-71. Deu todo queimado. Então, ele era o mais rápido, né? O RF-4, tirava as fotos. Eu tenho certeza absoluta que essas fotos e esses resultados, naquela altura, eram divididos com a CIA, né? Com a inteligência americana, a Mossad, e por aí vai. Ó, só para você ter uma base, foram F-4s do Irã que fotografaram o reator iraquiano de Osirak que Israel atacaria no ano seguinte. Eles passaram essas informações para os israelenses, mas foram aeronaves iranianas que fizeram as fotografias. Então, essas incursões por dentro da União Soviética, dentro do Iraque, essa coisa toda, era basicamente feita por esses R4E, e chegamos, aí ocorre em 79 a Revolução Islâmica, todo mundo conhece, o Shah é exilado, é removido do poder, e entra, então, a turma do Ayatollah Khomeini, né? E que acontece uma coisa muito assim, que foi crítico lá para a própria Força Aérea, porque os pilotos de F4, eles ficaram conhecidos como, aspas, pilotos do Shah, né? E o Khomeini era inimigo do Shah, logo, inimigos amigos do meu inimigo são meus inimigos. Então, eles prenderam vários e vários pilotos, tá? Teve gente executada, teve gente torturada e teve gente presa mesmo nas piores condições. Aí, entramos na década de 80, uma tensão política que houve num canal que separa o Irã do Iraque, que é a fronteira, um caminho de água lá. É o Shatal Árabe. Houve uma crise e, a partir daí, eles entraram em guerra. Né? No dia 22 de setembro de 1980, o Iraque declara guerra e aí entra os combates. A pergunta, cadê o pessoal para voar? Onde é que eles estão? Né? Aí alguém falou, Ayatollah, eles estão todos presos. Né? Ah, então tira esse pessoal da cadeia. Tiraram da cadeia. A maioria foi reabilitada, e quem não tinha morrido, né? A maioria foi reabilitada, foi recolocada na estrutura da Força Aérea do Irã, né? E entraram em combate. Então, e era uma coisa meio que era toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá. E embora o Iraque tivesse aeronaves até mais modernas do que o F-4, né, os F-4 fizeram um bom trabalho lá, porque ele tinha uma capacidade, vamos dizer assim, e o pessoal era treinado, na verdade, e eles faziam ataques a baixa altura. Né? E quando eu falo em baixa altura, é baixa altura mesmo, é negócio entre 30 e 300 pés. 30 pés é 10 metros da altura de um poste, 300 pés em torno de 100 metros. Para o jato não é nada, né? Qualquer erro ali já era. Né? E é assim, é acima de 300, 400, 500 nós, muitas vezes 500 nós. 500 nós é muita velocidade para uma aeronave daquele tamanho. Várias vezes, eles foram até Bagdá, tá? Várias vezes. Faziam incursões, iam até Bagdá, faziam o trabalho e voltavam. Comandante, o ataque iraniano
a base iraquiana de H-3, eu não me lembro que ano que foi uma das operações aéreas mais bem conduzidas da história da humanidade. Pouca gente sabe disso. Uma operação brilhante. Eles circundaram todo o Iraque, evitando radares, tá? Foram reabastecidos lá. Foi uma operação. E arrebentaram com a força de bombardeiro do Saddam Hussein. O pessoal subestima a aviação do Irã, mas eles são fora de série. Aliás, falar em reabastecimento, é possível que eles tenham sido reabastecidos por aquele 47, né? 747. 747 tanker lá. Que é o único do mundo, né? Coisa de Mas foi sim. Eles têm, se eu não me engano, um ou dois 747, eles têm um 707. Nessa operação, eles ficavam na borda da fronteira e abasteciam e passaram pelo norte. Porque esse H3, se você olhar o mapa, né? O H3 fica lá do outro lado do Iraque. Exatamente. Fica quase já ali na fronteira da Jordânia. Então, foi uma operação audaciosa e completa. Eu quero fazer um vídeo ainda sobre isso. Meu sonho é eu quero fazer um trabalho, um mega super trabalho sobre esse assunto aí, porque é fantástica essa operação, eu sou fã dela. É pouco conhecida no Ocidente, o pessoal subestima o iraniano, mas eles são muito bons, bons, excelentes soldados. São sim, são, claro. E aí é o seguinte, a certa altura do campeonato, né, eles entravam praticamente impunes, tá, os Phantom. Entravam praticamente impunes, eles iam e voltavam muito rápido e tal. Só que aí o Iraque, né, entendeu que precisava melhorar as defesas aéreas, porque, um pequeno detalhe, as baterias dos mísseis, elas têm vamos dizer assim, um ângulo de trabalho, né? Abaixo de uma determinada altura ela não pega, e os caras da inteligência descobriram isso, por isso que eles voavam tão baixo, né? Mas aí, a França vendeu um sistema, o Roland, um sistema de SAM também, com muito mais flexibilidade, e aí um dos ases dos F-4 foram dois, foi numa missão dessa, ele foi atingido, o ala dele conseguiu voltar, ele foi atingido, mas vejam só o que é o senso de dever do militar, né? Ele a baixa altura, não tinha como escapulir, e ele foi, o oficial de arma dele ejetou, e ele levou o Phantom até o alvo e explodiu o Phantom lá onde ele tinha que ir. Uma história também desconhecida, mas muito, assim, tem um aspecto, assim, de heroísmo, né, vamos dizer, né? E então passa a década de 80, que esse conflito foi de 80 a 88, passa nessas escaramuças. No finalzinho das contas, eles entendem que tem que conversar, ao invés de ficar dando tiro um no outro, porque a guerra também não houve uma conclusão. Assim, foi mais ou menos o que aconteceu ali mais para Israel, Egito, Síria, fica um batendo e ninguém, porque o equilíbrio de força é mantido ali por outras razões também, eu entendo assim. E tem esgotamento econômico também, né, e a perda de vidas, porque a guerra do Irã-Iraque foi a maior guerra, a guerra interestados mais longa do século XX, né? Interestados foi a mais longa mesmo. Uma coisa e esgotou os dois países, né? Tem um custo bilionário, prejudicou muito a economia. E uma outra coisa que eu já ouvi falar, eu não tenho como comprovar isso aqui é uma ilação minha, tá? O Frederick Forsyth relata isso no livro dele. Parece que o Saddam estava armando mísseis VX, mísseis equipados com gás VX contra o Irã. E o Khomeini teria tirado o falou, chega, porque isso vai ser demais também. Mas parece que eles sabiam disso aí e o que teria levado os iranianos à paz. Eu já ouvi falar dessa hipótese, eu não sei se é verdade isso aqui. Olha, gente, não vamos colocar isso aqui como determinante, tá? Isso aqui eu já li, mas não tenho como comprovar no momento. A gente até vai pesquisar esse caso aí. A gente foi bem lembrado, comandante, porque houve o Saddam, ele usou os curdos lá como cobaias. Então, um ataque numa aldeia lá,
com um agente tóxico. Provavelmente foi isso que deve ter alertado. Foi Halabia. Era ali um padrão, eu falo sempre, comandante, que eu costumo fazer muitas lives sobre o Oriente Médio, é o padrão triste do Oriente Médio, né, de tiranos assassinos aí, mas ali isso é atávico deles já, né, é muito difícil lidar com isso, né, dos dois lados. E a Revolução Iraniana, se a gente for ver também, foi um banho de sangue, e eles têm métodos cruéis até hoje. É difícil, o Oriente Médio é aquilo ali, né, não varia, não tem muitas variações no mesmo tom, não. É triste, é muito triste. É curioso, porque é uma geografia quase que uniforme, né? Não há muitos lugares para você se esconder em nada, né? E tem todas essas questões que são irreconciliáveis, eu acho até, mesmo entre um grupo religioso, que é o muçulmano, mesmo entre eles há questões irreconciliáveis. Então, é uma situação muito complicada, né? Então fica aí uma questão, porque se você olhar a década de 80, que é a operação dos F-4 no Irã, fica uma grande interrogação, que é a seguinte: como é que eles conseguiram manter 230 F-4 voando de combate? Uma coisa é você estar operando em situação de paz, a outra coisa é você operar uma frota desse tamanho numa situação de guerra e guerra intensa. Né? Esse é um assunto quase que um tabu, mas eu descobri nesse livro aqui, até a gente comentou, é que, em certa altura... Quer mostrar aí o livro? Ah, tá. Irã F4 em Combat. Tá, tem na Amazon. É da Osprey esse aí, né? Eu vou mostrar. É do Tom Cooper esse livro? Hã? É do Tom Cooper esse livro? É Tom Cooper. Ah, Tom Cooper é fora de série. O Tom Cooper é sensacional. Pelo que eu entendi aqui, Israel ajudou alguma coisa, tá? E o próprio Estados Unidos ajudou com outro, até 83. O Irã Contras, né? Aí você conecta essa informação com o Coronel Oliver Norte e o escândalo do Irã Contras. Teve aquele avião argentino abatido na Armênia. Um avião argentino transportando armas para o Irã é derrubado na Armênia. O escândalo Irã Contra chegou até na... Era uma coisa... Então, assim, são questões de geopolítica, vamos dizer assim, que a gente que está de fora, não, isso não é possível, de maneira alguma. É sim, é possível sim. Os interesses, né? Os interesses convergiram nesse caso. Né? Interesse. Eu me lembro, fazer um parênteses aqui, que eu operei na Índia, eu voei na Índia lá 1 ano. E eu sempre acompanhava as coisas, vi o jornal nacional deles lá e tal. Olha, vamos dizer assim, a cada 15 dias tinha alguma coisa relativa a armas, tráfico internacional de armas e tal. E aí eu descobri que tem uma rota que os caras saíam da Coreia do Norte, um avião carregado de armas, descia ali pelo Coreia, Filipina, aquela região ali, e aí passava lá por baixo do Oceano Índico e subia pelo Mar da Arábia para chegar. Na época estava acontecendo ali a Al-Qaeda, ISIS, essa coisa toda, e os caras subiam no Mar da Arábia, ali costeando a Índia, Paquistão, Irã e tal. E alguns deles eram interceptados, aí obrigava o cara a pousar lá em Mumbai, aí chegava, abafava tudo. Eu vi na TV aqueles Ilyushin 76 lotado de AK-47, granadas, mercado de guerra, né? Mercado de armas. Bom, então, vai terminando a década de 80, eles entram conclui aquele combate e os Phantom continuam a operar como eles ainda estão operando até a data de hoje. Hoje nós temos ainda, já estão na fase de phase-out, né? Já estão tirando o Japão, a Coreia do Sul, Turquia e Grécia. Eles ainda estão operando.
além do Irã. Então, assim, é uma aeronave, que eu costumo dizer, né, está com 62 anos de operação em combate, praticamente, tá? E ainda assim é capaz de morder se passar perto dele, ele morde. Ele é agressivo mesmo, ele é a aeronave que é bem, assim, ainda muito capaz. Só para deixar aqui, eles terminaram com ele, né? A Força Aérea Americana tinha um programa de alvos de escala 1 para 1, quer dizer, é o avião mesmo, né? Sim. E teve um que eles lançaram um controle remoto e lançaram 4 F-22 para ir atirando nele. E precisou dos 4 para derrubar o Phantom. Né? Aí falaram assim, ó, para você derrubar um Phantom, você vai precisar de 4 F-22. Beleza? Vamos pegar essa história aqui. Ela foi muito boa porque a gente coloca ela no encerramento, que deu um toque de humor aqui. Então, comandante. Só um ponto que eu gostaria. Recentemente, coisa de 1 ano e meio atrás, de 1 a 2 anos atrás, teve uma feira de indústria no Irã, né? Uhum. E apesar de não ser uma feira especificamente de aviação, mas teve demonstração da Força Aérea Iraniana, e o pessoal falou que foi uma oportunidade rara de ver imagens de voando juntos o F-4, o F-14 e o 747 Tanker, esses 3 tipos de aeronaves voando juntos. Uma viagem no tempo. Exatamente. Uma viagem no tempo. E a gente não pode esquecer que o F-5 está lá também, tá? Eles voam o F-5. Também. Eles voam o F-5. Ou seja, um país hoje considerado inimigo da América, né? Que eles chamam de Grande Satã, mas que depende das asas americanas para defender o próprio território, né? Ou seja, são as paradoxal coisas. Bom, comandante, eu quero agradecer aqui a sua participação, tá? A gente vai convidar o senhor outras vezes aqui, porque o assunto Phantom, lógico, a gente não esgotou, tem muita coisa, é um aeronave que por si só ela dá uma série de vídeos aqui no canal Arte da Guerra, tá? Então quero agradecer aqui, mandar um grande abraço pro senhor aí, tá? E vou passar a palavra para vocês dois aí. Eu gostaria só de agradecer, foi muito interessante, é uma aeronave que eu gosto muito, eu simpatizo com essa aeronave, e foi muito bom ter essa conversa aí, realmente o senhor trouxe histórias e um conhecimento muito bacana, muito importante aqui para o canal Arte da Guerra. Obrigado. Eu é que agradeço, porque de fato, eu sou um fã dessa aeronave, sou mesmo, e eu acho interessante falar dela, porque ela foi projetada para uma coisa, ela foi empregada para uma outra coisa, não só outras várias coisas, e se saiu muito bem em todas elas. Né? Então, eu acho que foi um projeto assim, muito feliz, né? Um projeto muito feliz. Vocês que têm algum conhecimento assim, de aeronáutica, coisa toda, sabe que tem projetos que são infelizes, não dão certo mesmo, por alguma razão. Um exemplo clássico mesmo foi o Comet, o Havilland Comet, foi o primeiro avião comercial que foi uma tragédia. O avião não conseguiu decolar como o avião civil. Ele está voando até hoje, até pouco tempo, como o Nimrod. Nimrod, mas não é nem sequer perto daquilo. Né? Então, eu agradeço essa oportunidade de estar falando aqui e me coloco à disposição. Eu, assim, sou um historiador da aviação autovocacionado, vamos dizer assim, e estou à disposição sempre que vocês quiserem, que eu participe de alguma coisa, para falar do Phantom, né? Então é só combinar, eu vou ter assim, a maior dedicação, o maior carinho para participar aqui de mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, comandante.